Capítulo 1. A poeira da estrada e o peso da solidão. Eu sempre achei que conhecia a solidão. Passei anos cruzando o Brasil de ponta a ponta, dormindo na boleia, comendo em botecos de beira de estrada, conversando com o vazio, enquanto o rádio chiava entre uma estação e outra. Meu nome é Rafael Mendonça, tenho 42 anos. E se tem uma coisa que aprendi nessa vida, é que a gente nunca está preparado para os encontros que realmente importam. Era outubro de 2023 e eu vinha descendo pela BR-153, aquela que corta Goiás de norte a sul como uma cicatriz na terra vermelha. O calor batia no asfalto com uma violência que fazia o ar tremer. Pelo retrovisor, a poeira levantava como fumaça e o cheiro de capim seco entrava pela janela aberta da caminhonete. Eu estava voltando de uma feira de gado em Araguaína, no Tocantins, onde tinha vendido bem. Bolso cheio, tanque cheio, estrada livre à frente. Deveria estar feliz, mas não estava. A solidão tem um jeito de pesar mais quando você tem tempo demais para pensar. E naquela estrada comprida, com o sol se arrastando para o horizonte e tingindo tudo de laranja e roxo, eu pensava na fazenda vazia que me esperava. Uma casa grande demais para um homem só. Quartos que ninguém ocupava. Silêncio que ninguém quebrava. Minha esposa, Cecília, tinha morrido fazia 7 anos. Febre amarela, disseram os médicos. Mas eu sei que foi mais que isso. Foi o interior que matou ela, tão acostumada com a cidade. Nunca se adaptou, nunca foi feliz comigo. E quando ela se foi, levou junto qualquer chance de eu formar família. Pelo menos era o que eu achava. Parei num posto de gasolina perto de Porangatu. O lugar era simples, 2 bombas velhas, uma lojinha com prateleiras meia-boca e um senhor de bigode grisalho que me cumprimentou com um aceno cansado. Enquanto enchia o tanque, peguei um café requentado e um pão de queijo duro. A dona do balcão, uma mulher gorda de avental sujo, comentou sobre a chuva que vinha. "Vai cair o mundo hoje à noite", ela disse, apontando para o céu que já escurecia mais rápido que devia. "Se o senhor está indo longe, melhor procurar pouso." Eu agradeci, mas não levei a sério. Já tinha rodado em tempestade antes. Paguei, voltei para a estrada. Foi aí que tudo mudou. Uns 50 quilômetros depois, já quase escuro, vi algo na beira da rodovia que me fez pisar no freio. Era uma mulher, magra, vestido claro todo sujo de barro, cabelo grudado no rosto pelo suor. Ela estava parada, segurando a mão de um menino alto, meio desengonçado, e ao lado dele, 2 meninas pequenas. A mais nova chorava baixinho, o rostinho vermelho de cansaço. Meu coração apertou. Diminuí a velocidade, passei devagar olhando pelo retrovisor. A mulher me viu, ergueu a mão num gesto desesperado. Eu deveria ter seguido em frente, deveria ter pensado nos perigos, nas histórias que a gente ouve, mas não consegui, dei ré. Quando parei ao lado deles, a mulher se aproximou da janela com os olhos arregalados de medo e esperança misturados. O menino ficou na frente das irmãs, numa pose protetora que me partiu o coração. "Por favor, senhor." A voz dela saiu rouca, quebrada. "A gente precisa de ajuda. Meu marido, ele morreu faz 3 meses. E agora o sogro quer levar meu filho embora. A gente está fugindo." Trovejou longe. O vento começou a soprar forte, trazendo aquele cheiro de chuva iminente. Olhei para ela, olhei para o menino, para as meninas. E sem pensar muito, destravei as portas. "Entra, rápido." Fim do capítulo 1. Aguardando sua aprovação para continuar com o capítulo 2. Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 2. O peso de uma decisão e as primeiras palavras. Eles entraram na caminhonete com uma urgência que eu sentia no peito. A mulher ajudou as meninas a subir no banco de trás, depois o menino. E por último ela mesma se acomodou ao meu lado, no banco da frente. O cheiro que veio com eles era de suor, poeira da estrada e algo mais. Aquele cheiro de quem passou dias com medo, sem banho direito, sem descanso. Acelerei antes mesmo que ela fechasse completamente a porta. "Obrigada."
Ela sussurrou, e a voz dela tremia tanto que mal conseguia ouvir por cima do barulho do motor. Olhei pelo retrovisor. O menino me encarava com desconfiança, o maxilar travado, os ombros tensos. As meninas estavam abraçadas, a menor ainda soluçando baixinho. A do meio acariciava o cabelo da pequenininha, fazendo um shhh suave, maternal demais para a idade que aparentava ter. "Para onde vocês vão?" perguntei, mantendo os olhos na estrada. O céu estava quase preto agora, e os primeiros pingos começaram a estalar no para-brisa. A mulher demorou para responder. Percebi que ela apertava as mãos no colo, os nós dos dedos brancos de tanta força. Eu não sei, confessou, e ouvi a vergonha na voz dela. Longe, qualquer lugar longe de Minaçu. Minaçu, cidade pequena ali no norte de Goiás, perto da divisa com o Tocantins. Conhecia de passagem, lugar onde todo mundo conhece todo mundo e os coronéis ainda mandam mais que a lei. E esse sogro? Insisti, mas com cuidado. Não queria assustá-la mais do que ela já estava. Ela engoliu seco. Levou a mão à testa, passou os dedos pelo cabelo molhado de suor. Coronel Geraldo Almeida. Disse o nome como quem cospe veneno. Ele era o pai do meu marido. Quando Paulo morreu, ele decidiu que eu não sirvo para criar o Lucas sozinha. Disse que menino precisa de homem para virar homem, que eu sou fraca, que vou estragar ele. A voz dela quebrou no final. Eu apertei o volante. Ele tem direito legal sobre o menino? Não, mas isso não importa lá. Ele é dono de metade das terras. Tem jagunços. Tem o delegado no bolso. Tem tudo. Relampejou forte, iluminando a estrada inteira por um segundo. O trovão veio logo atrás, tão alto que as meninas gritaram. Comecei a sentir a chuva cair mais forte, as grossas gotas virando cortina d'água em questão de segundos. Merda! Diminuí a velocidade. A visibilidade estava caindo rápido demais. "Como é seu nome?" perguntei, tentando distraí-la do pânico que via crescendo nos olhos dela. "Helena", respondeu. "Helena Araújo. Esse é o Lucas, a Isabela e a Marina." Acenei com a cabeça, olhando rapidamente para o retrovisor. "Rafael Mendonça, prazer em não conhecer vocês em melhores circunstâncias." Ela quase sorriu. Quase. A chuva agora era violenta. O limpador do para-brisa trabalhava no máximo e, ainda assim, mal conseguia limpar a água. A estrada começou a desaparecer sob poças que se formavam rápido demais. Eu sabia que seguir em frente era perigoso. Já tinha visto o caminhão capotar em tempestade assim. "Vou ter que parar", avisei. "Não dá para rodar com essa chuva. Tem um posto uns 20 quilômetros à frente, mas não sei se a gente chega." "Não para." A voz de Helena saiu num sussurro desesperado. "Por favor, ele pode estar vindo atrás. Ele jurou que ia me tirar o Lucas, jurou. Helena, olha para mim." Ela virou o rosto. Os olhos dela estavam vermelhos, mas secos. Ela já tinha chorado demais para ter lágrimas restando. "Eu não vou deixar ninguém pegar seu filho", disse, com uma firmeza que eu mesmo não sabia de onde tinha vindo. "Mas se a gente capotar aqui no meio da estrada, não vai adiantar nada. Entendeu?" Ela mordeu o lábio. Depois assentiu devagar. Continuei dirigindo, mas devagar, muito devagar. A chuva martelava no teto da caminhonete como tambor de guerra. Pelo retrovisor, vi que o menino, Lucas, ainda me olhava com aquela desconfiança. Ele devia ter uns 12, 13 anos. Alto para a idade, magro, com aquela cara de quem teve que crescer rápido demais. "Você dirige, Lucas?" perguntei de repente. Ele piscou, surpreso. "Senhor?" Perguntei se você dirige. "Trator, caminhonete, qualquer coisa." Eu já dirigi o trator do meu pai algumas vezes, antes dele morrer. "Bom, quando essa chuva passar, você vai me ajudar. Homem que sabe dirigir é homem que sabe se virar." Percebi pelo retrovisor que o maxilar dele relaxou um pouco. Não era confiança ainda, mas era menos desconfiança. Era um começo. Helena me olhou de lado com uma expressão que não consegui decifrar. Gratidão, talvez. Ou espanto. Ou só exaustão. "Por que você parou?" perguntou baixinho. "Ninguém para mais. Não hoje em dia."
Respirei fundo. A chuva continuava caindo e eu continuava guiando quase no escuro, as luzes da caminhonete mal furando a cortina de água. Porque comecei, mas parei. Como é que eu explicava? Porque eu sei como é perder alguém e sei como é ficar sozinho. Ela não respondeu, mas sentiu que sua mão, antes apertada no colo, relaxou um pouco. Rodamos mais uns 10 minutos assim, em silêncio tenso, só o barulho da chuva e do motor preenchendo o espaço, até que finalmente vi as luzes fracas de um posto à frente. Ou melhor, o que sobrou de um posto. Parecia abandonado, mas tinha um toldo grande de metal que ainda cobria as antigas bombas. Vou parar ali, avisei. Encostei embaixo do toldo. O barulho da chuva batendo no metal era ensurdecedor, mas pelo menos a gente estava protegido. Desliguei o motor e me virei para olhar todos eles direito. Lucas ainda me encarava. Isabela tinha o braço em volta de Marina, que finalmente tinha parado de chorar e agora dormia encostada na irmã. Helena olhava para frente, as mãos agora tremendo visivelmente. "Tem comida na caixa atrás do banco?" falei. "Biscoito, água, umas coisas. Peguem, comam. Eu não tenho dinheiro para pagar", Helena disse, a voz pequena. "Não pedi dinheiro." Ela me olhou nos olhos e pela primeira vez desde que tinha entrado na caminhonete, vi algo além do medo. Era uma centelha, pequena, mas ali, algo que ainda resistia. "Por que você está fazendo isso?" insistiu. "Você não me conhece. Não nos conhece. Eu poderia ter mentido, poderia ter dado uma resposta bonita, fácil, mas não era hora para isso. Porque tem gente nesse mundo que só sabe tirar", respondi cansado, "e eu tô cansado de ver. Então, quando eu posso dar, eu dou. Simples assim." Lucas pegou a caixa de biscoitos e abriu. Passou primeiro para Isabela, que acordou Marina com cuidado e deu alguns biscoitos para ela. Depois, ele mesmo comeu, devagar, como se não quisesse parecer desesperado, mas eu via a fome nos olhos dele. Helena pegou uma garrafa d'água e bebeu em goles pequenos, controlados. A chuva não dava sinais de parar. Eu sabia que íamos ter que passar a noite ali. Não era seguro, não era confortável, mas era o que tinha. "Vocês vão dormir", decretei. "Eu fico de olho." "Você não vai dormir?" Helena perguntou. "Durmo depois." Ela não discutiu. A exaustão era maior que qualquer argumento. E enquanto eles cochilavam, desajeitados e desconfortáveis nos bancos da caminhonete, eu fiquei ali, olhando a chuva cair, pensando no que diabos eu tinha acabado de me meter. E me perguntando se aquele encontro tinha sido coincidência, ou se era exatamente o que eu precisava encontrar. Fim do capítulo 2. Aguardando sua aprovação para continuar com o capítulo 3. Tentar novamente, continue e alongue o próximo. Capítulo 3. Confissões na madrugada e o peso do passado. A chuva só parou perto das 3 da manhã. Eu sei porque fiquei contando cada minuto no relógio do painel, incapaz de dormir mesmo querendo. O barulho da água batendo no toldo de metal tinha virado uma espécie de música monótona, hipnótica. Mas minha cabeça não desligava. Ficava pensando naquelas 4 pessoas dormindo na minha caminhonete. Pensava no coronel que Helena tinha mencionado. Pensava em como a vida de um homem pode mudar em segundos. Basta uma decisão, uma parada, um sim, onde todo mundo daria não. Helena dormia encostada na porta do passageiro, a cabeça torta numa posição que ia doer quando acordasse. O cabelo escuro caía sobre o rosto, e mesmo no escuro eu podia ver as olheiras profundas, as marcas de quem não dormia direito fazia tempo. Lucas estava esparramado no banco de trás, um braço jogado sobre Isabela, protegendo até dormindo. A pequena Marina roncava baixinho, encolhida como um gatinho. Quando o silêncio finalmente veio, aquele silêncio pesado que vem depois da tempestade, escutei um movimento ao meu lado. Helena tinha acordado. Ela piscou algumas vezes, desorientada, e levou a mão ao pescoço, fazendo uma careta de dor. Depois olhou para mim e percebi que ela tinha percebido que eu não tinha pregado o olho. "Você não dormiu nada", disse, a voz rouca de sono. Alguém tinha que ficar de olho. De olho no quê?
Não tem ninguém aqui além da gente. Dei de ombros. Não ia admitir que tinha ficado imaginando faróis aparecendo na estrada. Homens armados saltando de caminhonetes, tiros ecoando na noite. Besteira provavelmente, mas medo não obedece lógica. Helena se mexeu, tentando encontrar uma posição melhor no banco. Olhou para trás, checando as crianças, e só relaxou quando viu que os três ainda dormiam. Eles não dormem bem faz semanas, confessou baixinho, desde que o Geraldo apareceu na nossa casa pela primeira vez. Quanto tempo faz isso? 10 dias. Ela esfregou o rosto com as mãos. Ele entrou na minha casa como se fosse dona. Nem bateu na porta. Chegou com 2 homens armados e ficou andando pelos cômodos, mexendo nas coisas do Paulo, falando que menino criado só por mãe vira fraco, vira frouxo. Disse que eu tinha 1 semana para entregar o Lucas. A raiva que senti foi física, uma queimação subindo do estômago. E você fugiu. Eu não tinha escolha. A voz dela tremeu, mas não quebrou. Ele ia voltar, ia cumprir a ameaça. E naquela cidade, Rafael, ninguém enfrenta o Geraldo Almeida. Ninguém. O delegado trabalha para ele. O juiz joga baralho com ele todo sábado. Os comerciantes devem a ele. Se eu ficasse, ia perder meu filho. E seus pais? Parentes? Ela balançou a cabeça. Minha mãe morreu quando eu nasci. Meu pai criou gado a vida inteira, sozinho, até o coração parar 5 anos atrás. Não tenho irmãos. Não tenho tios vivos. Paulo era tudo que eu tinha. E quando ele se foi, a voz finalmente quebrou. Quando ele se foi, eu fiquei sozinha com 3 crianças e uma casa caindo aos pedaços no meio do nada. Fiquei em silêncio. O que eu ia dizer? Que ia ficar tudo bem? Que Deus tinha um plano? Essas frases prontas que a gente usa quando não sabe o que falar? Como ele morreu? Perguntei. Porque às vezes a melhor coisa é só ouvir. Helena respirou fundo, como se estivesse se preparando para reviver a dor. Febre. Começou com uma dor de cabeça simples. Depois vieram os tremores, o suor, o delírio. Levei ele para o hospital em Minaçu, mas disseram que não tinham os remédios certos. Que precisava ir para Goiânia, só que a gente não tinha dinheiro. E quando finalmente conseguimos um carro emprestado, já era tarde demais. Ela parou, engolindo o soluço que ameaçava sair. Ele morreu no caminho, no banco de trás de uma caminhonete velha, com a cabeça no meu colo, pedindo desculpa. Desculpa por me deixar. Desculpa por não ter sido um marido melhor. Desculpa por não ter dado uma vida melhor para os filhos. Não segurei. Estendi a mão e peguei a dela, que tremia no colo. Ela não puxou. Só apertou de volta com uma força desesperada. Ele não tinha que pedir desculpa, sussurrei. Não foi culpa dele. Eu sei, mas não adianta saber aqui. Ela tocou a testa. Se aqui, levou a mão ao peito. Ainda dói como se fosse. A gente ficou assim um tempo, de mãos dadas no escuro, 2 estranhos dividindo uma dor que talvez não fosse tão estranha assim. Porque eu também conhecia essa dor. Conhecia bem. Minha esposa morreu faz 7 anos. Falei de repente, surpreendendo a mim mesmo. Não era de falar sobre Cecília. Não com ninguém. Febre amarela. Eu tinha levado ela para morar na fazenda comigo, no interior, e ela nunca se adaptou. Sempre reclamava do calor, do isolamento, da falta de cidade. E quando ela adoeceu, foi rápido. Rápido demais. Sinto muito, Helena disse, e era sincero. Dava para sentir. Eu também sinto. Mas sabe o que é pior? É que no fundo, lá no fundo mesmo, eu sei que ela nunca foi feliz comigo. A gente casou porque os pais dela acharam que eu era um bom partido. Fazendeiro, terras, gado. Mas ela queria era cidade grande, luzes, movimento. E eu queria isso aqui. Apontei para a janela, para a estrada escura, para o cerrado silencioso. A gente nunca combinou de verdade. E por que não se separaram? A pergunta era justa. Orgulho, acho. Meu, dela, sei lá. E talvez uma esperança boba de que ia melhorar. Mas não melhorou. E quando ela morreu, fiquei com uma culpa enorme. Culpa de não ter sido o que ela precisava. Culpa de ter insistido numa vida que matou ela.
Helena apertou minha mão com mais força. Não foi você que matou ela, Rafael. Assim como não foi Paulo que me abandonou. A vida às vezes é só injusta e cruel e não tem explicação. Concordei. Mas isso não torna mais fácil. Não torna. O silêncio voltou, mas era diferente agora. Menos pesado, mais compartilhado. Para onde você ia? Helena perguntou depois de um tempo, antes de parar pra gente. Pra casa, Fazenda Santa Esperança, lá perto de Niquelândia. Fica umas 3 horas daqui, talvez 4, dependendo da estrada. Santa Esperança, ela repetiu e deu um sorriso triste. Nome bonito. Meu avô que escolheu. Disse que todo lugar precisa de esperança, ainda mais no sertão. Ele tinha razão. Olhei para ela. Mesmo cansada, suja de estrada, com o vestido amarrotado e o cabelo desgrenhado, havia uma dignidade nela que me impressionava. Uma força que teimava em não quebrar, mesmo quando tudo conspirava para isso. Você vai ficar bem, falei. E não era só para confortá-la. Eu acreditava. Você e as crianças vão ficar bem. Como você pode ter tanta certeza? Porque você não desistiu. Podia ter entregado o Lucas para o coronel, aceito a derrota, seguido em frente. Mas não aceitou. Pegou seus filhos e fugiu. Isso não é coisa de mulher fraca, Helena. Ela soltou uma risada sem humor. Às vezes eu me sinto a pessoa mais fraca do mundo. Bem-vindo ao clube. Dessa vez a risada foi de verdade. Baixinha, mas verdadeira. Lucas se mexeu no banco de trás, murmurando algo incompreensível. Helena olhou para ele com aquele olhar que só mãe tem. Metade preocupação, metade amor incondicional. Ele é igualzinho ao pai, disse. Na cara, no jeito, até na teimosia. Quando o Geraldo disse que ia levar ele, o Lucas pegou a espingarda velha do Paulo e disse que atirava se alguém tentasse. Um menino de 12 anos, Rafael. 12 anos, e já pronto para matar ou morrer para proteger as irmãs. Ele é corajoso. Ele não devia ter que ser. Não tinha resposta para isso, porque ela tinha razão. A aurora começou a clarear no horizonte, pintando o céu de tons de rosa e laranja. A estrada, que horas atrás era um rio de lama, agora parecia apenas molhada. Dava para seguir. A gente devia ir, sugeri. Aproveitar que eles ainda estão dormindo. Deixa eles descansar mais um pouco. Helena concordou. Liguei o motor devagar, tentando não fazer muito barulho. A caminhonete roncou baixo e pegou no tranco. Voltei para a estrada, agora conseguindo enxergar direito. O sol ainda não tinha nascido de verdade, mas a luz era suficiente. Rodamos uns 20 minutos em silêncio antes que Helena falasse de novo. Para onde você está me levando? Para minha fazenda. Ela me olhou assustada. Rafael, eu não posso aceitar isso. Você já fez demais. Pode me deixar em qualquer cidade maior que eu me viro. Se virar como? Sem dinheiro, sem documentos, sem nada? Eu arrumo trabalho. Limpo casa, lavo roupa, qualquer coisa. E o coronel, você acha que ele não vai procurar? Que não vai perguntar por aí, espalhar a palavra, oferecer dinheiro para quem der informação? Ela empalideceu. Então o que eu faço? Fico escondida para sempre? Respirei fundo. Aquilo que eu ia dizer era loucura, loucura completa, mas fazia sentido, um sentido torto, desesperado, mas sentido. Casa comigo. Helena arregalou os olhos. O quê? Casa comigo. Não de verdade, não agora, mas no papel. Se você for minha esposa, o coronel não tem direito nenhum sobre o Lucas. A lei muda. Você não é mais uma viúva sozinha. É uma mulher casada, com um marido que tem terras, dinheiro e advogados. Você tá louco, provavelmente. Você nem me conhece e você não me conhece. Mas às vezes, Helena, a gente não tem o luxo de esperar para conhecer. A gente só tem que sobreviver. Ela ficou me olhando em choque, a boca aberta sem conseguir formar palavras. E então, devagar, começou a chorar. Não aquele choro alto, dramático. Era um choro silencioso, de alívio e exaustão, de gratidão e descrença misturadas. E eu dirigi em silêncio, deixando ela chorar.
porque sabia que era disso que ela precisava. Chorar até secar, para poder recomeçar. Fim do capítulo 3. Aguardando sua aprovação para continuar com o capítulo 4. Tentar novamente. Pé continue e alongue o próximo capítulo 4. A proposta impossível e o peso de uma escolha. O sol já estava alto quando paramos num posto de verdade. Um daqueles com lanchonete e banheiros que funcionam. Era perto de Niquelândia, a última cidade antes da minha fazenda. Helena tinha parado de chorar fazia tempo, mas seus olhos continuavam vermelhos, inchados. As crianças tinham acordado aos poucos. Primeiro Marina, depois Isabela e por último Lucas, que abriu os olhos e imediatamente ficou alerta, como soldado em território inimigo. "Onde a gente tá?" perguntou, a voz grossa de sono, mas desconfiada. "Perto de Niquelândia", respondi, estacionando perto das bombas. "Vou abastecer. Vocês podem usar o banheiro, comer alguma coisa. Por minha conta." Lucas trocou um olhar com a mãe. Helena assentiu devagar, como se estivesse dando permissão. Só então ele relaxou, só um pouco. Eles desceram da caminhonete com aquela rigidez de quem passou a noite toda numa posição ruim. Marina ainda estava sonolenta, se agarrando na saia de Isabela. Lucas esticou os braços acima da cabeça, as articulações estalando. Percebi que ele era mais alto do que eu pensava. Devia ter herdado a altura do pai. "Vão", insisti. "Tomem um banho de pia se der. Comam. Demora o que precisar." Helena pegou as meninas pela mão e foi em direção aos banheiros. Lucas hesitou, me olhando como se estivesse medindo se podia confiar ou não. "Pode ir", falei. "Não vou sumir daqui. Prometo." Ele engoliu seco, depois seguiu as irmãs. Enquanto o frentista enchia o tanque, entrei na lanchonete e pedi café. Pão de queijo, suco, frutas, tudo que parecia bom para quem não comia direito fazia dias. A moça do balcão me olhou com curiosidade. Devia ser estranho mesmo. Um homem sozinho pedindo comida para 4 pessoas de manhã cedo. Mas ela não perguntou nada, só embrulhou tudo caprichado. Paguei e voltei para a caminhonete. Sentei no capô, esperando, olhando o movimento lento do posto. 2 caminhoneiros enchendo o tanque. Uma família com crianças pequenas parando para esticar as pernas. Um vendedor ambulante oferecendo redes e chapéus na beira da estrada. Vida normal, vida que seguia. E eu ali, prestes a casar com uma mulher que conheci ontem. Louco, completamente louco. Mas quando pensei em voltar atrás, lembrei dos olhos de Helena. Lembrei do jeito que Lucas tinha ficado na frente das irmãs, protegendo. Lembrei da pequena Marina chorando de cansaço. E soube que não ia voltar atrás. Helena foi a primeira a sair do banheiro. Tinha lavado o rosto, prendido o cabelo num coque simples, sacudido a poeira do vestido. Ainda estava longe de apresentável, mas parecia mais viva, menos fantasma. "Obrigada", disse quando chegou perto de mim. "Pelo quê?" "Por tudo. Pela carona, pela comida, por não me achar louca, por..." Ela parou mordendo o lábio. "Pelo que você falou antes, sobre casar." Meu estômago apertou. "E o que você achou?" Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Olhou para a porta do banheiro, de onde as crianças ainda não tinham saído. Olhou para a estrada, olhou para o céu, como se estivesse procurando respostas nas nuvens. "Eu acho", começou devagar, "que é a coisa mais insana que alguém já me ofereceu na vida." Esperei. "Mas também acho que talvez seja a única chance que eu tenho de proteger meus filhos. Não precisa decidir agora." "Sim, preciso." Ela me encarou e vi determinação naqueles olhos cansados. "Porque se eu parar para pensar muito, vou achar 1000 motivos para não aceitar. Vou ter medo, vou duvidar de você, de mim, de tudo. Então eu preciso decidir agora, antes que a coragem acabe." "Helena, você é sério?" Ela me cortou, a voz firme. "Quando você falou em casar, você falou sério. Não é uma dessas promessas que o pessoal faz e depois esquece. Eu não faço promessas que não pretendo cumprir. E o que você ganha com isso? Por que um homem com terras, com dinheiro, com vida estabelecida, ia se amarrar a uma viúva sem nada, com 3 crianças que nem são dele?"
A pergunta era justa. Merecia uma resposta justa. Porque eu tô cansado de viver sozinho. Admiti. E a verdade doeu saindo. Porque minha casa é grande demais e vazia demais. Porque eu acordo todo dia e não tem ninguém para tomar café comigo. Porque quando eu viajo, não tem ninguém me esperando quando volto. E porque talvez eu precise de vocês tanto quanto vocês precisam de mim. Helena deixou escapar um suspiro trêmulo. Isso é loucura. A gente não se conhece. Verdade. Você pode ser um maluco, um pervertido, um assassino. Posso, mas não sou. E eu posso ser uma aproveitadora, uma mentirosa. Mas você não é. Ela riu sem humor. Como você sabe? Porque mulher aproveitadora não foge com 3 crianças para proteger o filho. Mulher aproveitadora entrega o menino para o coronel e fica com as filhas que dão menos trabalho. Você não é aproveitadora, Helena. Você é desesperada. E eu conheço desespero quando vejo. As crianças saíram do banheiro naquele momento. Lucas vinha na frente, o cabelo molhado penteado para trás, a camisa encharcada onde ele tinha tentado limpar as manchas. As meninas tinham lavado o rosto e as mãos e pareciam mais acordadas. Trouxe comida, avisei, mostrando os pacotes. Comam enquanto tá quente. Marina não esperou segunda ordem. Correu até mim e agarrou um pão de queijo com as 2 mãos, mordendo com uma fome que partia o coração. Isabela pegou outro e dividiu com Lucas, que comeu em silêncio, mas dava para ver, pela velocidade, que ele estava faminto também. Helena só observava, os olhos cheios d'água de novo. Quando foi a última vez que eles comeram direito? Perguntei baixinho. 2 dias. Tinha um pouco de farinha em casa. Fiz pirão. Mas acabou ontem de manhã. Jesus. A gente ia pro Tocantins. Ela continuou, a voz baixa, para que as crianças não ouvissem. Tem uma prima distante do Paulo que mora em Palmas. Nunca nos vimos, mas era a única pessoa que eu conhecia fora de Minaçu. Ia tentar pedir ajuda a ela. E como ia chegar lá? A pé, de carona, do jeito que desce. A raiva voltou queimando meu peito. Não era raiva dela, mas da situação. De um mundo onde uma mãe tinha que andar quilômetros com 3 crianças, sem dinheiro, sem destino certo, fugindo de um coronel filho da puta que achava que podia comprar tudo, até gente. Não precisa mais, falei. Você não vai para Palmas, vai para minha fazenda. Rafael, ouve. Peguei a mão dela de novo e dessa vez ela não tremeu. Você vai para minha fazenda. As crianças vão comer, dormir direito, tomar banho quente, vão ter roupas limpas, vão ter teto sobre a cabeça e enquanto isso a gente resolve a questão legal, do jeito certo. Casando, ela sussurrou a palavra como se fosse perigosa. Se você aceitar, sim. Ela fechou os olhos, respirou fundo 3 vezes, tentando se acalmar. Quando abriu de novo, havia uma decisão ali. Eu aceito. Meu coração disparou. Tem certeza? Não. Ela deu um sorriso triste. Mas você disse que a gente não tem luxo de esperar para ter certeza. Então eu vou confiar. Vou confiar em você, Rafael Mendonça. Deus me ajude, mas eu vou. Lucas levantou a cabeça naquele momento, sentindo que algo importante estava acontecendo. Ele olhou para a mãe, depois para mim, franzindo a testa. Mãe, tá tudo bem? Helena foi até ele, pôs a mão no ombro do menino. Lucas, Isabela, Marina. Ela esperou ter a atenção dos 3. O Rafael fez uma proposta. Ele quer nos ajudar, de verdade. Mas preciso que vocês entendam o que isso significa. Que tipo de ajuda? Lucas perguntou, desconfiado ainda. Ele ofereceu... Helena engoliu seco. Ele ofereceu casar comigo, para nos proteger do avô de vocês, para dar um lar pra gente, para que a lei não possa tirar você de mim, Lucas. O menino arregalou os olhos. Isabela piscou, confusa. Marina só olhava de um adulto para o outro, sem entender direito. Casar? Lucas repetiu. Com você? Mas vocês mal se conhecem. Eu sei, filho. Eu sei que parece loucura, mas é a única saída que a gente tem. Se eu ficar sozinha, seu avô vai voltar, vai cumprir a ameaça, e eu não posso deixar isso acontecer. Mas... Lucas me olhou, e havia raiva ali.
raiva e medo. E se ele for ruim? E se ele machucar a gente? Helena abriu a boca para responder, mas eu me adiantei. Posso falar com ele? Pedi. Ela assentiu. Me abaixei para ficar na altura de Lucas. Ele era quase da minha altura mesmo assim, mas queria que ele me olhasse nos olhos direito. Você tem todo o direito de desconfiar de mim, comecei. Todo o direito. Eu sou um estranho que apareceu do nada. Você não me conhece, não sabe se sou homem de palavra ou não. Então vou te falar uma coisa, e você decide se acredita ou não. Lucas me encarou, o maxilar apertado. Eu perdi minha mulher faz 7 anos. Desde então, moro sozinho numa fazenda grande. Trabalho, como, durmo, acordo e recomeça tudo de novo. Não tenho filhos, não tenho família por perto. E todo dia, todo santo dia, quando acordo naquela casa vazia, sinto um buraco no peito que não passa. Respirei fundo. Ontem, quando vi vocês na estrada, vi uma chance de preencher esse buraco. Não sei se é egoísmo meu ou bondade, provavelmente os dois. Mas eu não quero machucar vocês, quero ajudar. E se você me der uma chance, vou provar que sou homem de palavra. Lucas ficou em silêncio. Olhou para a mãe, olhou para as irmãs, olhou de volta para mim. Se você machucar minha mãe ou minhas irmãs, disse a voz tremendo, mas firme, eu te mato. Não era ameaça vazia. Dava para ver que ele falava sério. Justo, respondi. E você tem todo o direito de fazer isso se eu falhar. Mas não vou falhar. Isabela, que tinha ficado quieta o tempo todo, de repente falou. Ele parece bom, mãe. Ele deu comida pra gente, e não foi mal. Marina, ainda sem entender direito, só agarrou a mão da irmã. Helena olhou pra mim, os olhos brilhando. Então tá decidido? Tá decidido, confirmei. A gente precisa de um padre e de testemunhas. Conheço um em Niquelândia. Homem bom, discreto. Vai fazer a cerimônia sem perguntar muito. Hoje? Quanto antes melhor. Se o coronel tá procurando, a gente não pode perder tempo. Helena assentiu. Olhou para as crianças de novo, buscando força neles. E encontrou. Vamos, disse. E assim, com o sol brilhando forte no céu de Goiás, eu coloquei 4 estranhos na minha caminhonete e rumei para a cidade. Para casar com uma mulher que conheci ontem. Para virar padrasto de 3 crianças que mal sabiam meu nome. Para mudar minha vida inteira. E por mais louco que fosse, senti que era exatamente o que eu precisava fazer. Fim do capítulo 4. Aguardando sua aprovação para continuar com o capítulo 5. Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 5. O casamento silencioso e o peso de um juramento. Niquelândia era uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo e as novidades correm mais rápido que vento em época de seca. Passei direto pela rua principal, evitando o comércio movimentado, e fui direto para a parte antiga da cidade, onde ficava a igrejinha de São Sebastião. Padre Domingos estava no quintal dos fundos, regando as hortaliças que ele cultivava com um cuidado quase paternal. Era um homem baixo, atarracado, com cabelos brancos e uma barriga redonda que empurrava a batina preta. Quando me viu descendo da caminhonete, largou o regador e abriu um sorriso largo. Rafael Mendonça, gritou, vindo ao meu encontro com os braços abertos. Quanto tempo, meu filho? Pensei que tinha se esquecido desse velho. Nunca, padre. Bracei ele, sentindo o cheiro de sabão e terra molhada. Só ando ocupado demais. Ocupado demais para visitar a casa de Deus, mas nunca ocupado demais para pecar, imagino. Ele deu uma risada gostosa, batendo no meu ombro. E quem são esses? Olhou para a caminhonete onde Helena e as crianças esperavam, hesitantes. É sobre isso que eu vim falar com o Senhor. Respirei fundo. Preciso de um favor grande. O padre Domingos me estudou com aqueles olhinhos vivos, espertos, que não perdiam nada. Entre, vamos conversar direito. Voltei até a caminhonete e fiz sinal para Helena descer. Ela veio devagar, as crianças coladas nela como filhotes assustados. Lucas ainda me olhava com desconfiança, mas Isabela parecia curiosa, olhando para a igreja com interesse. Marina tinha voltado a sugar o polegar, um hábito que provavelmente tinha abandonado anos atrás,
mas que o estresse trouxe de volta. Bom Padre Domingos, apresentei. Essa é Helena Araújo, e esses são os filhos dela, Lucas, Isabela e Marina. O padre cumprimentou cada um com aquela gentileza natural dele, apertando mãos, sorrindo, fazendo as crianças relaxarem um pouco. Que família bonita, disse. E a que devo a honra dessa visita? Podemos conversar lá dentro, padre? Ele percebeu a seriedade no meu tom e assentiu. Entramos na sacristia, um cômodo pequeno e fresco que cheirava a incenso e cera de vela. E vi uma mesa simples, algumas cadeiras, um crucifixo na parede. O padre ofereceu assento para Helena, que se sentou com as costas retas, as mãos cruzadas no colo. As crianças ficaram de pé ao lado dela, numa formação protetora. Eu fiquei em pé também, porque não conseguia me sentar. Estava nervoso demais. Padre, comecei. Eu e Helena queremos casar. Hoje, agora, se possível. O padre Domingos levantou as sobrancelhas, surpreso. Olhou para mim, depois para Helena, depois de volta para mim. Hoje, Rafael, casamento não é decisão que se toma de um dia para o outro. Eu sei, mas essa situação é complicada. Complicada como? Olhei para Helena. Ela assentiu, me dando permissão para contar. Contei tudo. A morte do marido dela, o coronel Geraldo Almeida, a ameaça de levar Lucas, a fuga, o encontro na estrada, a tempestade, a proposta. Não escondi nada, porque Padre Domingos não era homem de aceitar meias-verdades. Quando terminei, o padre ficou em silêncio por um longo tempo. Ele entrelaçou os dedos, apoiou os cotovelos na mesa e ficou olhando para baixo, pensando. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir a respiração de todo mundo. Coronel Geraldo Almeida, repetiu finalmente, e havia um peso no jeito que falou o nome. Conheço esse homem, já ouvi histórias, nenhuma delas boa. Então o senhor entende por que a gente precisa fazer isso rápido? Entendo a urgência. Ele ergueu os olhos para mim, mas não entendo o coração. Rafael, você está me dizendo que quer casar com uma mulher que conheceu ontem? Sim. E você, filha? Ele se virou para Helena. Você quer casar com um homem que mal conhece? Helena engoliu seco. Seus olhos estavam fixos nas mãos cruzadas. Eu quero proteger meus filhos, padre. Se isso significa casar com um estranho, então é o que eu vou fazer. Mas e o amor? O respeito? O compromisso que o casamento exige? O respeito a gente pode construir, ela respondeu erguendo o olhar. O amor talvez venha com o tempo, ou talvez não. Mas meus filhos precisam de proteção agora, e o Rafael está oferecendo isso. Então sim, padre, eu quero casar com ele. O padre Domingos suspirou fundo. Tirou os óculos, limpou com a batina, colocou de volta. Vocês sabem que casamento é sagrado? Que é um compromisso diante de Deus? Sabemos, respondi. E sabem que não podem simplesmente desfazer isso quando cansar, quando ficar difícil, quando a conveniência passar? Sabemos. Ele nos estudou longamente. Depois olhou para as crianças, especialmente para o Lucas, que mantinha aquela postura rígida, protetora. E vocês, crianças? Perguntou gentilmente. O que acham disso? Lucas foi o primeiro a falar. Eu acho que é loucura, mas também acho que minha mãe está desesperada. E se o Rafael está dizendo a verdade, se ele realmente quer ajudar, então talvez seja a coisa certa. Isabela assentiu. Ele parece bom, padre, e a gente precisa de ajuda. Marina não falou nada, só apertou a mão da mãe. O padre Domingos se levantou, caminhou até a janela e ficou olhando lá fora para as ruas tranquilas de Niquelândia. Fiquei esperando, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Está bem, disse finalmente, se virando para nós. Vou celebrar esse casamento, mas sob uma condição. Qual? Que vocês prometam diante de Deus e diante de mim que vão tentar fazer isso funcionar, que não vão desistir no primeiro problema, que vão cuidar um do outro e dessas crianças, com toda a seriedade que a situação exige. Conseguem prometer isso? Olhei para Helena. Ela olhou para mim.
E juntos respondemos: prometemos. O padre assentiu. Então vamos precisar de testemunhas e de roupas melhores para vocês. Helena olhou para a própria roupa. O vestido sujo de estrada, amarrotado, com manchas de barro que ela tentou limpar, mas não conseguiu tirar completamente. Ela corou de vergonha. Padre, eu não tenho nada além disso. Não se preocupe, filha. Ele sorriu. Tenho alguns vestidos guardados que foram doados para a igreja. E aposto que tem um que serve em você. Rafael, você tem roupa na fazenda, mas vai ter que ir assim mesmo. Não temos tempo de buscar. Não tem problema. O padre saiu da sacristia e voltou minutos depois com duas senhoras da paróquia, Dona Maria e Dona Lourdes, ambas beirando 70, mas com energia de gente muito mais nova. Elas examinaram Helena de alto a baixo, depois as meninas, e imediatamente começaram a dar ordens. Vem, filha, vem, vamos te arrumar. Dona Maria pegou Helena pelo braço. E essas meninas também precisam de um banho e roupas limpas. Eu tenho vestidos das minhas netas, Dona Lourdes acrescentou. Devem servir nelas. Helena olhou para mim insegura, mas eu acenei para ela ir. As mulheres levaram ela e as meninas para a casa paroquial, que ficava ao lado da igreja. Lucas ficou comigo, ainda desconfiado, ainda alerta. O padre Domingos pôs a mão no ombro do menino. Você é forte, Lucas. Sua mãe tem sorte de ter um filho assim. Só estou fazendo o que meu pai faria. Lucas respondeu, a voz trêmula. Seu pai seria orgulhoso de você. Lucas mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas que insistiam em aparecer. Eu via a batalha interna dele, o menino que queria chorar e o homem que ele achava que precisava ser. Pode chorar, falei baixinho. Não te faz mais fraco, te faz humano. Ele me olhou e por um segundo a máscara de dureza caiu. Vi ali um menino assustado, cansado, sozinho. Um menino que perdeu o pai cedo demais e agora tinha que proteger a mãe e as irmãs de um mundo cruel demais. As lágrimas vieram e ele não conseguiu segurar. Chorou em silêncio, os ombros tremendo, a mão limpando o rosto com raiva. O padre Domingos me lançou um olhar. Depois se afastou discretamente, nos dando espaço. Eu sei que você não confia em mim, comecei, e não espero que confie agora, mas quero que saiba uma coisa. Eu não vou substituir seu pai. Nunca vou tentar. Ele é insubstituível. Mas posso tentar ser alguém em quem você possa confiar. Alguém que vai estar ali quando você precisar. Lucas fungou, limpando o nariz com as costas da mão. E se você for embora? E se desistir da gente? Não vou. Como eu sei? Não sabe. Respirei fundo. Mas eu vou provar. Dia após dia. Vou provar. E espero que um dia você olhe para trás e veja que eu cumpri minha palavra. Ele não respondeu. Mas assentiu, pequeno, quase imperceptível. Era um começo. Meia hora depois, as mulheres voltaram com Helena e as meninas. Eu quase não reconheci elas. Helena estava usando um vestido azul claro, simples, mas bonito, que caía até os joelhos. O cabelo tinha sido lavado, penteado e preso num coque baixo. Tinham dado para ela um pouco de batom discreto e pó de arroz no rosto. Ela não parecia uma noiva de revista, mas parecia digna, bonita. Isabela e Marina estavam com vestidinhos floridos, o cabelo solto e limpo. Estavam descalças porque não tinham sapato que servisse, mas não importava. Elas estavam sorrindo e era isso que importava. Você tá linda, mãe, Lucas disse, a voz cheia de orgulho. Helena corou, os olhos brilhando. Obrigada, filho. Ela olhou para mim e pela primeira vez desde que a conheci, vi algo além de medo e cansaço nos olhos dela. Era esperança, pequena, frágil, mas ali. Você também tá bonita, falei, e era verdade. Mentiroso. Ela riu, nervosa. Mas obrigada. O padre Domingos juntou todos nós na igreja. Era uma cerimônia pequena, simples. Só nós, o padre, as duas senhoras como testemunhas, e Deus. O interior da igreja era fresco, silencioso, com o cheiro de incenso no ar e a luz do sol entrando pelas janelas de vidro colorido, pintando tudo de azul e vermelho. Helena e eu ficamos de pé no altar.
As crianças ao nosso lado, as testemunhas atrás. O padre abriu a Bíblia e começou. Rafael Mendonça e Helena Araújo, vocês estão aqui diante de Deus e dessas testemunhas para se unirem em matrimônio. Essa é uma decisão séria, que não deve ser tomada de forma leviana. Por isso eu pergunto, Rafael, você aceita Helena como sua esposa? Promete amá-la, respeitá-la, cuidar dela na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Olhei para Helena. Ela me olhou de volta. E eu disse, aceito. Helena, você aceita Rafael como seu esposo? Promete amá-lo, respeitá-lo, cuidar dele na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe? A voz dela tremeu, mas saiu firme. Aceito. Tem alianças? Não tínhamos, mas o padre previdente tirou 2 alianças simples do bolso. São das doações da igreja, não são de ouro, mas servem. Ele benzeu as alianças, passou para mim. Peguei a mão esquerda de Helena, que tremia levemente, e coloquei a aliança no dedo dela. Era grande demais. Ficou folgada, mas ela fechou a mão para segurar. Ela fez o mesmo comigo. A aliança apertava um pouco, mas entrou. Então, pelo poder que me foi investido por Deus e pela igreja, eu os declaro marido e mulher. O padre Domingos sorriu. Rafael, pode beijar a noiva. Ficamos parados, sem saber o que fazer. Não tínhamos pensado nessa parte. Helena corou intensamente. Eu também senti o calor subir para o rosto. Pode ser no rosto, o padre sussurrou compreensivo. Me inclinei devagar e dei um beijo leve, casto, na bochecha de Helena. Ela cheirava a sabonete de glicerina e água de colônia emprestada. Senti ela tremer levemente sob meus lábios. Parabéns, disse o padre. Que Deus abençoe essa união. Dona Maria e Dona Lourdes aplaudiram. Isabela e Marina também bateram palminhas, animadas. Lucas não aplaudiu, mas também não pareceu contra. Estava processando, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Assim como eu, porque em menos de 24 horas, minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Eu tinha virado um homem casado. Tinha virado padrasto de 3 crianças. Tinha me tornado a única coisa que separava uma família do horror. E enquanto assinávamos a certidão de casamento, Helena com a mão tremendo tanto que mal conseguia escrever o nome, eu me perguntei se tinha feito a coisa certa. Mas quando olhei para ela e vi as lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto, soube que não importava se era certo ou errado. Importava que era necessário. E às vezes, no sertão duro de Goiás, necessário tem que ser suficiente. Fim do capítulo 5. Aguardando sua aprovação para continuar com o capítulo 6. Tentar novamente continue e alongue o próximo. Capítulo 6. A chegada na fazenda e o peso da realidade. A viagem até a Fazenda Santa Esperança durou pouco mais de 1 hora, mas pareceu uma eternidade. Helena ia sentada ao meu lado, agora oficialmente minha esposa, mexendo na aliança folgada que ameaçava cair a cada movimento. Ela não falava nada, só olhava pela janela, vendo a paisagem mudar de cidade para campo aberto, de asfalto para terra batida. As crianças tinham adormecido no banco de trás. A exaustão tinha vencido finalmente, e elas cochilavam, encostadas umas nas outras. Marina no colo de Isabela, Lucas com a cabeça apoiada na janela. Era uma imagem que me apertou o peito de um jeito estranho. Ternura misturada com medo, porque agora eles eram minha responsabilidade. Eu tinha feito um juramento diante de Deus e não era homem de quebrar juramentos. Você tá bem? Perguntei baixinho, sem tirar os olhos da estrada de terra cheia de buracos. Helena demorou para responder. Não sei, admitiu. Ainda parece que eu vou acordar e descobrir que foi tudo um sonho ou um pesadelo. Não sei qual dos dois. Também não sei se sou sonho ou pesadelo. Tentei fazer uma piada. Ela deu um sorrisinho fraco. Acho que só o tempo vai dizer. Viramos numa curva e a porteira da fazenda apareceu à frente. Era uma entrada simples. 2 mourões de madeira escura e uma placa desbotada onde ainda dava para ler Fazenda Santa Esperança.
Parei a caminhonete, desci para abrir a porteira, voltei, atravessei, desci de novo para fechar. Ritual que eu fazia todo dia, mas que hoje parecia diferente, porque hoje eu não estava voltando sozinho. A estrada de terra continuou por mais 2 quilômetros, ladeada por pastos onde o gado zebu pastava tranquilo. Algumas árvores esparsas davam sombra aos animais. O sol batia forte, deixando tudo dourado. Ao longe, dava para ver a serra, as montanhas azuladas no horizonte. E então, a casa apareceu. Era uma casa antiga, de fazenda de verdade, construída pelo meu avô nos anos 1950. Térrea, comprida, paredes brancas com detalhes em pedra, varanda larga na frente com colunas de madeira e rede pendurada, telhado de barro, janelas grandes com venezianas azuis. Tinha um ar de grandeza meio decadente, daquelas casas que já foram muito cheias de vida, mas que agora viviam no silêncio. Atrás da casa, os currais, o galpão de ferramentas, a casa do caseiro. Mais atrás ainda, a horta meio abandonada que Cecília tinha tentado manter e que eu deixei morrer depois que ela se foi. Do lado direito, a garagem aberta onde ficavam o trator, a caminhonete velha de trabalho, as máquinas agrícolas. Parei na frente da casa. O motor morreu e o silêncio voltou. Aquele silêncio pesado do interior, só quebrado pelo canto das cigarras e pelo mugido distante do gado. Helena olhava tudo com os olhos arregalados. "É aqui?" perguntou, a voz pequena. "É aqui. É grande. Grande demais para um homem só", concordei. Por isso ficava vazia. As crianças acordaram com o barulho da porta se abrindo. Lucas esfregou os olhos, ainda zonzo de sono, mas imediatamente ficou alerta quando viu onde estavam. Isabela ajudou Marina a sair e as duas ficaram paradas ao lado da caminhonete, olhando a casa com uma mistura de admiração e receio. Naquele momento, a porta da frente se abriu e seu Joaquim apareceu na varanda. Seu Joaquim era meu caseiro há mais de 20 anos. Um homem negro, alto, magro como vara de pescar, com cabelos completamente brancos e um bigode vasto que ele cultivava com orgulho. Devia ter seus 60 e poucos anos, mas era forte como boi e trabalhava mais que homem de 30. Viúvo também, sem filhos, vivia numa casinha simples nos fundos da propriedade. Ele olhou para a caminhonete, depois para mim, depois para o grupo que tinha saído comigo. A cara de surpresa foi instantânea. "Mas, patrão!" chamou, descendo os degraus da varanda. "Pensei que o senhor voltava só amanhã." "Mudança de planos, Joaquim." Respirei fundo. Tem umas coisas que preciso te contar." Ele chegou perto, os olhos indo de Helena para as crianças e voltando para mim. Vi quando ele percebeu a aliança no meu dedo. Os olhos dele se arregalaram. "Patrão, o senhor..." "Me casei." Falei direto, porque não tinha jeito suave de dizer. "Ontem à noite conheci Helena na estrada. Hoje de manhã casamos. E esses são os filhos dela, Lucas, Isabela e Marina." Seu Joaquim ficou uns 5 segundos em silêncio total, processando. Depois soltou um assovio baixo. "Misericórdia. Eu sei que é muita coisa de uma vez, mas preciso que você confie em mim. Tem motivos sérios. O senhor sempre teve motivos para tudo que fez, patrão. Não vou começar a duvidar agora." Ele tirou o chapéu de palha e se curvou levemente para Helena. "Seja bem-vinda, dona Helena. E as crianças também." Helena pareceu alivada com a gentileza dele. "Obrigada, seu Joaquim. A casa tá uma bagunça", ele avisou, preocupado. "Não sabia que o senhor trazia visita. Se soubesse, tinha limpado, arrumado, preparado." "Não tem problema", cortei. "A gente se vira, mas vamos precisar preparar os quartos. As crianças vão precisar de camas, lençóis limpos e comida. Tem comida na casa? Tem feijão cozido, arroz, umas linguiças, mas nada de especial. Por enquanto basta. Amanhã a gente vai na cidade comprar o que precisa." Olhei para Helena. "Vem, deixa eu te mostrar a casa." Subimos os degraus da varanda. A porta da frente rangia nas dobradiças.
Mais uma coisa que eu vivia dizendo que ia consertar, mas nunca consertava. Entramos. O interior era fresco, protegido do sol pelas paredes grossas e pelas venezianas fechadas. A sala era grande, com sofás velhos, mas confortáveis, uma estante cheia de livros empoeirados, uma mesa de centro que eu nunca usava. As paredes tinham fotos antigas, meus avós, meus pais, uma ou outra minha com Cecília. Tinha até uma foto do casamento dela, mas eu tinha virado ela de frente para a parede depois que ela morreu. Não conseguia olhar. Tem 5 quartos, expliquei, guiando Helena pelo corredor. O meu fica no fundo, os outros 4 estão vazios. Podem escolher os que quiserem. Abri a porta do primeiro quarto. Era espaçoso, com uma cama de casal velha coberta por um lençol branco para proteger da poeira. Janela grande dando para o pasto. Armário embutido, nada de especial, mas limpo e funcional. As meninas podem ficar nesse, sugeri, e o Lucas naquele da frente. Lucas entrou no quarto que seria dele e olhou ao redor. Tinha uma cama de solteiro, uma escrivaninha, uma cadeira, também nada de especial, mas era um quarto de verdade, com porta e privacidade. Vi pelos olhos dele que tinha sido muito tempo desde que ele tinha isso. Tem banheiro? Perguntou Isabela, tímida. Tem 2. Um ali, apontei para o fundo do corredor, e outro na suíte principal. Vocês podem usar os 2. Marina, que até agora não tinha falado quase nada, de repente perguntou: tem quintal? Tem. Grande, com árvores para subir, galinha para correr atrás, cachorro para brincar. Cachorro? Os olhos dela brilharam. Tem o Trovão. É um vira-lata grande que vive pelos currais, bravo com estranho, mas manso com criança. Se você for legal com ele, ele vai ser seu melhor amigo. Foi a primeira vez que vi Marina sorrir de verdade. Um sorriso largo, infantil, que me lembrou que ela ainda era só uma criança. Uma criança que tinha passado por coisas demais. Voltamos para a sala. Seu Joaquim tinha entrado e estava acendendo o fogão a lenha da cozinha, preparando café. O cheiro logo encheu a casa. Cheiro de café forte, de lenha queimando, de lar. Helena ficou parada no meio da sala, os braços cruzados, olhando ao redor, como se não acreditasse que aquilo era real. Você mora sozinho aqui? Perguntou. Moro, só eu e o Joaquim, que dorme nos fundos. Mas é tão grande, tão vazio. Por isso que fica mais fácil respirar agora que tem gente aqui. Ela me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Gratidão, talvez. Ou culpa. Ou as duas coisas juntas. Rafael, eu não sei como agradecer. Não sei nem por onde começar. Não precisa agradecer. Só precisa viver. Deixar seus filhos viverem. Descansar, comer, dormir sem medo. Isso já é agradecimento suficiente. Lucas apareceu na porta, interrompendo o momento. Mãe, posso explorar lá fora? Helena olhou para mim, pedindo permissão. Acenei que sim. Pode, mas não se afasta muito e leva as meninas com você. Eles saíram correndo. Mesmo Lucas, que tentava manter a pose de adulto responsável, não conseguiu esconder a empolgação de criança. Pela janela, vi quando encontraram o Trovão, um cachorro grande caramelo que latiu uma vez e depois se deixou acariciar, a cauda batendo feliz no chão. Eles estão felizes, Helena disse baixinho, vindo ficar ao meu lado na janela. Tão, e você? Ela demorou para responder. Eu tô aliviada, assustada, confusa, grata, tudo ao mesmo tempo. Normal? Normal? Ela riu sem humor. Nada disso é normal, Rafael. Nada. Eu casei com um homem que conheci ontem. Tô morando numa casa que não conheço, numa cidade que não conheço, com um sobrenome que não é meu. Como isso pode ser normal? Você tem razão. Não é normal, mas é o que a gente tem e a gente vai fazer funcionar. Como? Como a gente faz isso funcionar? Respirei fundo. Um dia de cada vez. Eu te dou espaço, você me dá espaço. A gente se respeita, a gente conversa e a gente cuida dessas crianças juntos. E a questão do quarto? Ela corou ao perguntar. Você espera que a gente... Não! Cortei rápido. Eu tenho meu quarto.
Você pode ter o seu. A gente não precisa dividir cama. Não ainda. Talvez nunca, se você não quiser. Isso aqui não é sobre sexo, Helena. É sobre família, sobre proteção, sobre dar um lar para vocês. Ela soltou um suspiro tão cheio de alívio que quase me fez rir. Obrigada. Obrigada por entender. Eu entendo mais do que você imagina. Seu Joaquim apareceu na porta da cozinha. O café tá pronto e esquentei a comida. Tá na mesa. Comemos juntos naquela tarde. Eu, Helena, as 3 crianças, seu Joaquim. Foi uma refeição estranha. Ninguém sabia direito o que falar. As colheres batiam nos pratos. O silêncio era quebrado só por pedidos educados de "passa o sal" ou "obrigado". Mas mesmo estranha, era uma refeição em família. A primeira em anos para mim. E talvez a primeira em meses para eles, desde que o pai tinha morrido. Depois da comida, seu Joaquim mostrou para os meninos onde ficavam as galinhas, o galinheiro, o chiqueiro dos porcos. Isabela e Marina ficaram encantadas com os pintinhos recém-nascidos. Lucas mostrou interesse no trator e o Joaquim prometeu ensinar ele a dirigir direito. Helena ficou comigo na cozinha, lavando a louça. Ela insistiu em ajudar, mesmo eu dizendo que não precisava. "Preciso me sentir útil", explicou. "Senão fico pensando demais." No quê? Em tudo. No Geraldo. Em quando ele vai descobrir onde a gente tá. No que vai acontecer quando descobrir. Sequei um prato, guardei no armário. Ele vai descobrir. Mais cedo ou mais tarde. Cidade pequena, notícia corre. Mas quando descobrir, você já vai ser minha esposa legalmente. As crianças vão estar sob minha guarda também. E eu tenho advogados, Helena. Bons advogados. Ele vai ter que brigar na justiça, não com jagunços. E se ele não se importar com a justiça? Aí a gente lida com isso quando acontecer. Ela parou de lavar, as mãos imóveis na água com sabão. "Você não tem medo?" "Tenho, mas medo não vai me fazer entregar você e as crianças. Então eu engulo o medo e sigo em frente." Ela me olhou com aqueles olhos cansados e pela primeira vez vi respeito ali. Não amor, não ainda, mas respeito. E para mim, naquele momento, era mais que suficiente. A noite caiu rápido, como cai no interior. 1 minuto tinha luz, no outro, tudo estava escuro. Acendi as luzes da casa. Lâmpadas fracas, amareladas, que deixavam mais sombra que claridade. Mostrei para Helena e as crianças como funcionava o chuveiro a gás, onde ficavam as toalhas, como trancar as portas. As meninas tomaram banho primeiro, saíram cheirando a sabonete, vestindo camisolas velhas que eu achei no armário. Eram de Cecília, mas serviram. Lucas tomou banho depois, rápido, e saiu com o cabelo molhado grudado na testa. Helena foi a última. Demorou bastante, e quando saiu parecia outra pessoa. O cabelo molhado caía pelos ombros, a pele limpa, os olhos menos cansados. Ela usava uma das minhas camisas velhas como camisola, e ficava grande nela, mas confortável. "Obrigada", disse. "Pelo banho, pela comida, pela cama, por tudo. Para de agradecer. Agora você mora aqui. É sua casa também. Ainda não parece real. Vai parecer, com o tempo." Ela assentiu, insegura. Foi até o quarto que escolheu para ela, o que ficava mais perto dos quartos das meninas, para poder ouvir se elas precisassem de alguma coisa à noite. "Boa noite, Rafael." "Boa noite, Helena." Ela entrou e fechou a porta devagar. Ouvi o barulho da chave girando na fechadura. Não me ofendi. Era natural que ela ainda tivesse medo, ainda não confiasse completamente. Fui para o meu quarto, no fundo da casa. Era o maior, com uma cama de casal que eu dormia sozinho fazia 7 anos. Deitei por cima dos lençóis, sem tirar a roupa, e fiquei olhando para o teto. O que diabos eu tinha feito? Tinha casado com uma estranha. Tinha trazido 3 crianças para morar comigo. Tinha me colocado contra um coronel poderoso, que provavelmente não ia aceitar a derrota de boa. Mas quando pensei em desistir, lembrei do jeito que Marina tinha sorrido quando soube do cachorro. Lembrei do alívio nos olhos de Helena quando prometi que não ia forçar nada. Lembrei da postura protetora de Lucas, um menino virando homem rápido demais.
e soube que tinha feito a coisa certa. Talvez fosse loucura, provavelmente era, mas era a loucura certa. E enquanto a noite caía sobre a fazenda Santa Esperança e os grilos cantavam lá fora e o vento balançava as cortinas da janela, eu fechei os olhos e rezei. Rezei para ter força suficiente para o que vinha pela frente, porque eu sabia no fundo que a tempestade ainda não tinha passado, estava só começando. Fim do capítulo 6. Aguardando sua aprovação para continuar com o capítulo 7. Tentar novamente. P. Continue e alongue o próximo. Capítulo 7. Os primeiros dias e o peso das escolhas. Acordei antes do sol nascer, como sempre. O corpo tinha um relógio interno que não desligava nem em dia de domingo. Fiquei deitado por alguns minutos, ouvindo os sons da fazenda acordando. O galo cantando, o mugido do gado querendo ser ordenhado, o trovão latindo para algum tatu que passou perto demais da casa. Mas tinha outro som, um som que eu não ouvia fazia anos. Vozes. Levantei devagar, vesti uma calça jeans limpa e uma camisa de botão e saí para o corredor. A porta do quarto das meninas estava entreaberta e dava para ouvir Isabela conversando baixinho com Marina, ajudando ela a se vestir. A porta do quarto de Lucas estava fechada, mas dava para ver luz por baixo. Ele já estava acordado também. E da cozinha vinha cheiro de café. Fui até lá e encontrei Helena em frente ao fogão a lenha, mexendo numa panela. Ela tinha vestido o mesmo vestido azul do casamento, porque não tinha outra roupa, e prendido o cabelo num rabo de cavalo simples. Quando me ouviu entrar, virou assustada, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Desculpa, disse rapidamente. Eu acordei cedo e não consegui voltar a dormir. Pensei em fazer café. Espero que não se importe. Porque eu me importaria? Você mora aqui agora. Ela relaxou um pouco, mas ainda parecia tensa. Eu não sabia onde ficavam as coisas. Tive que procurar. Encontrou tudo? Mais ou menos. Não achei açúcar. No armário da direita, prateleira de cima, sempre esqueço de deixar na vista. Ela pegou o açúcar, adoçou o café. O silêncio entre nós era estranho. Não exatamente desconfortável, mas carregado. Como se nenhum dos dois soubesse direito como agir, agora que a luz do dia tinha chegado e a realidade batia na porta. Dormiu bem? Perguntei pegando uma caneca. Mais ou menos. A cama é confortável, mas... Ela parou, escolhendo as palavras. É tudo muito estranho ainda. Acordei várias vezes achando que estava em casa, e quando lembrava onde estava de verdade, demorava para voltar a dormir. Normal. Vai levar um tempo até você se acostumar. E se eu não me acostumar? A pergunta ficou no ar, pesada. Aí a gente conversa e encontra uma solução, respondi. Mas se dá uma chance primeiro. Pro lugar, para mim, para essa nova vida. Pelo menos algumas semanas antes de decidir. Ela assentiu, mordendo o lábio. Serviu café para ela também e ficamos ali, tomando em silêncio, ouvindo a casa acordar aos poucos. Seu Joaquim apareceu na porta da cozinha, o chapéu de palha já na cabeça. Bom dia, patrão, dona Helena. Ele cumprimentou com um aceno. Vou tirar o leite das vacas. O Lucas perguntou ontem se podia ajudar hoje de manhã. Posso levar ele? Olhei para Helena. Era a decisão dela. Ele tá acordado? Ela perguntou. Tá sim. Vi a luz do quarto dele acesa. Então pode levar, mas cuida dele, seu Joaquim. Ele é forte, mas ainda é menino. Pode deixar, dona. Vou tratar ele como se fosse meu neto. Joaquim saiu, e minutos depois ouvi ele conversando com Lucas no corredor. Os dois saíram juntos, as botas pesadas batendo no chão de tábua corrida. Pela janela, vi quando se dirigiram para o curral, Lucas caminhando meio desajeitado ao lado do velho caseiro, mas prestando atenção em cada palavra que Joaquim falava. Ele precisa disso, Helena disse baixinho, também olhando pela janela. Precisa de um homem para ensinar as coisas que eu não sei ensinar. O Joaquim é bom professor, paciente e gosta de criança, mesmo nunca tendo tido filhos. Por que ele nunca teve? A mulher dele não podia. Problema de saúde.
Eles tentaram adotar, mas naquela época era difícil, ainda mais para gente pobre do interior. Quando ela morreu, ele veio trabalhar aqui. Faz 20 anos já. Helena tomou mais um gole de café, pensativa. Tem muita gente solitária nesse mundo, né? Tem, mais do que devia. As meninas apareceram na cozinha, ainda sonolentas, mas limpas e arrumadas. Marina veio direto para perto de Helena, se agarrando na saia da mãe. Isabela ficou mais recuada, observando tudo com aqueles olhos atentos de quem tinha aprendido cedo a ler os ambientes. Bom dia, cumprimentei. Bom dia, Isabela respondeu educadamente. Marina só acenou, tímida. Tem pão e manteiga na mesa, avisei. E leite fresco assim que o Joaquim e o Lucas voltarem. Posso ver o quintal? Marina perguntou de repente, os olhos brilhando. Helena olhou para mim de novo, sempre pedindo permissão. Eu precisava fazer ela entender que não precisava mais disso. Pode, respondi direto para Marina. Mas toma cuidado com as galinhas. Elas ciscam e podem bicar se você chegar muito perto do ninho. Eu vou com ela. Isabela se ofereceu, já pegando a mão da irmã. A gente só olha, prometo. Saíram pela porta dos fundos e a casa ficou em silêncio de novo. Só eu e Helena na cozinha. O café esfriando nas canecas, o sol começando a entrar pelas janelas e pintar tudo de dourado. Você não precisa pedir minha permissão para tudo, falei finalmente. As crianças podem fazer o que quiserem aqui. Explorar, brincar, viver. É o lar delas agora. Eu sei, mas é difícil. Você é o dono da casa. Nós somos os donos da casa. Você é minha esposa. No papel, na lei, diante de Deus. Isso te dá direitos, Helena. Direitos iguais aos meus. Ela ficou me olhando, processando. Vai levar tempo até eu acreditar nisso. Eu sei. Mas enquanto isso, finge. Finge que acredita. Porque as crianças precisam ver você segura, firme. Se você fica pedindo permissão o tempo todo, eles vão achar que não podem confiar nesse lugar. A verdade daquilo bateu nela. Vi nos olhos dela. Você tem razão. Geralmente tenho. Brinquei, tentando aliviar a tensão. Ela quase sorriu. Quase. Passamos o resto da manhã organizando. Helena insistiu em ajudar, e eu não ia negar. Fomos até a cidade, Niquelândia de novo, e compramos roupas para as crianças e para ela. Nada muito caro ou elaborado, mas roupa boa, limpa, que servia direito. Helena escolheu vestidos simples, práticos e algumas calças também. Para as meninas, vestidinhos coloridos que fizeram os olhos delas brilharem. Para o Lucas, calças de trabalho, camisas resistentes, um par de botas boas. É muito. Helena protestou quando viu a pilha de roupas que eu tinha separado. Muito caro. Eu não preciso de tanto. Precisa sim. Não vou deixar minha mulher e meus... Parei corrigindo. E as crianças andarem remendadas quando posso dar roupa nova. Suas crianças, ela corrigiu baixinho. Pode falar, elas são suas agora também. O peso daquilo me acertou no peito. Minhas crianças. Eu tinha virado pai de 3 de uma hora para outra. Compramos também mantimentos para casa. Farinha, açúcar, café, feijão, arroz, óleo, temperos, carne no açougue, frutas e verduras na feira. Tanta coisa que mal coube na caçamba da caminhonete. Na volta, paramos numa loja de móveis e comprei colchões novos para os quartos das crianças, lençóis coloridos, travesseiros macios, uma escrivaninha melhor para o Lucas, uma cômoda para os quartos das meninas. Helena tentou protestar de novo, mas eu não deixei. Eles merecem, disse. Merecem ter coisas próprias, novas, escolhidas para eles. Quando voltamos para a fazenda, já era meio-dia passado. As crianças ajudaram a descarregar tudo, animadas com as sacolas de roupa e as caixas de móveis. Marina abraçou um ursinho de pelúcia que eu tinha comprado para ela e não largou mais. Obrigada. Ela sussurrou, e era a primeira vez que eu ouvia a voz dela direcionada a mim. De nada, pequena. Lucas não agradeceu em voz alta, mas percebi que ele separou as botas novas com cuidado, passando a mão no couro como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Talvez fosse a primeira coisa que alguém tinha dado para ele sem esperar nada em troca.
Almoçamos todos juntos de novo. Seu Joaquim tinha matado um frango e feito uma galinhada que encheu a casa com um cheiro que fazia a boca salivar. As crianças comeram como se não houvesse amanhã, principalmente Lucas, que repetiu 3 vezes e ainda pediu mais. O menino está crescendo, Joaquim comentou satisfeito. Precisa comer mesmo. Depois do almoço, enquanto as meninas brincavam no quintal e Lucas ajudava Joaquim a consertar uma cerca, Helena e eu ficamos na varanda. Ela se sentou na rede, balançando devagar, e eu fiquei encostado numa das colunas de madeira, olhando o pasto. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse de repente. Pode. Por que você fez isso? De verdade. Não a resposta bonita que você deu para o padre ou para os meninos. A resposta de verdade. Respirei fundo. Era uma pergunta justa. Merecia uma resposta honesta. Porque eu estava cansado de desperdiçar minha vida. Admiti. 7 anos sozinho nessa casa, trabalhando, comendo, dormindo e nada mais. Sem propósito, sem sentido, sem ninguém que precisasse de mim. E quando vi você e as crianças na estrada, foi como se Deus tivesse me dado uma segunda chance. Uma chance de fazer algo que importasse de verdade. Então a gente é sua caridade? Não. Olhei para ela, firme. Vocês são minha salvação. Ela piscou, surpresa. Salvação? É, porque vocês me deram algo que eu não tinha mais. Motivo para acordar. Motivo para trabalhar. Motivo para viver. Então não, Helena, você não é minha caridade. Se alguém está sendo salvo aqui, sou eu. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, balançando na rede, os olhos perdidos no horizonte. Eu tenho medo, confessou finalmente. Medo de você se arrepender, medo do Geraldo aparecer, medo de não conseguir ser a esposa que você merece, medo de tudo. Eu também tenho medo, mas medo não vai me fazer desistir. E não devia fazer você desistir também. Como você consegue ser tão forte? Não sou forte. Ri sem humor. Só sou teimoso. E às vezes teimosia basta. Ela sorriu de verdade dessa vez. Pequeno, mas verdadeiro. Ficamos ali até o sol começar a descer, conversando sobre coisas pequenas. Sobre a infância dela, sobre a minha. Sobre como o pai dela ensinava ela a cuidar do gado. Sobre como meu avô me ensinou a trabalhar a terra. Sobre os sonhos que ela tinha antes de casar com Paulo. Sobre os sonhos que eu tinha antes de Cecília morrer. E por algumas horas foi fácil, foi natural. Foi como se a gente realmente fosse um casal de verdade, conversando na varanda no fim de tarde. Até que a caminhonete apareceu na estrada de terra. Era uma Hilux preta, novinha, com vidros escuros. Levantava uma nuvem de poeira atrás dela. Não era veículo de quem vinha fazer visita social. Era veículo de quem vinha cobrar. Helena viu também. Ficou tensa imediatamente, a mão agarrando a borda da rede com força. Rafael! A voz dela saiu trêmula. Fica calma, deixa eu ver quem é. Mas no fundo eu já sabia. O coronel tinha descoberto e tinha vindo cobrar o que achava que era dele. Continua. Seu Joaquim apareceu correndo do curral, com Lucas atrás dele. O velho caseiro tinha visto a caminhonete também e reconhecido o perigo. Ele me lançou um olhar preocupado. Patrão, isso aí é... Eu sei, Joaquim. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Leva as crianças para dentro. Todas. Agora. Mãe! Lucas olhou para Helena, os olhos arregalados de medo. Vai com o seu Joaquim, filho. Leva suas irmãs. Vai. Por um segundo, Lucas hesitou. Eu vi a luta interna nele. O menino que queria proteger a mãe versus o menino que sabia que tinha que obedecer. A obediência venceu, mas a raiva ficou estampada no rosto dele. Joaquim reuniu as 3 crianças e as levou para dentro da casa. Ouvi a porta se fechando, a chave girando. Bom, quanto mais longe deles, melhor. A Hilux parou na frente da casa, o motor morrendo com um ronco grave. A porta do motorista se abriu e um homem desceu, alto, largo de ombros, barrigudo, com um chapéu de couro na cabeça e botas de cano longo batendo no chão quando pisou.
Devia ter seus 60 anos, o rosto marcado pelo sol, o bigode grisalho, os olhos pequenos e frios como pedra. Coronel Geraldo Almeida. Ele não veio sozinho. 2 homens saíram dos bancos de trás, jagunços. Um era magro e alto, com cara de cobra. O outro era baixo e largo, puro músculo, com uma cicatriz atravessando a testa. Nenhum dos dois estava armado, pelo menos não visivelmente, mas eu sabia que estavam, sempre estavam. O coronel subiu os degraus da varanda devagar, com aquela postura de quem tinha certeza que era dono do mundo. Os jagunços ficaram embaixo, bloqueando a saída. Rafael Mendonça, o coronel disse, e a voz dele era grave, arrastada, cheia de autoridade falsa. Finalmente nos conhecemos. Coronel, respondi mantendo a voz neutra. Não ia mostrar medo, não ia dar esse prazer para ele. Ele tirou o chapéu, passou a mão pelo cabelo ralo. Bonita fazenda que você tem aqui, já ouvi falar. Santa Esperança, não é? Nome bonito. Esperança, ele deu uma risada sem humor. Todo mundo precisa de esperança, não é mesmo? O senhor não veio aqui para falar sobre esperança. Não, vim falar sobre propriedade, sobre o que é meu. Helena se levantou da rede ficando ao meu lado. Ela tremia, mas mantinha a cabeça erguida. Geraldo, disse, e odiava ele, era óbvio na voz. Você não tem direito de estar aqui. Não tenho? Ele riu, um som desagradável. Você fugiu com meu neto, com o filho do meu filho, e acha que não tenho direito de vir buscar o que é meu? Lucas não é seu, é meu filho, meu e do Paulo. Paulo tá morto, e você é só uma mulher, uma viúva sem eira nem beira. O menino precisa de homem para guiar ele. Precisa de sangue Almeida para se tornar alguém na vida. Ele já é alguém na vida, rebati, e não precisa do senhor para isso. O coronel me ignorou, mantendo os olhos em Helena. Eu te dei uma semana. Você fugiu. Achou que ia conseguir se esconder? Não tô escondida. Tô casada. Foi a primeira vez que ele realmente me olhou. Os olhos dele me mediram de cima a baixo, calculando, avaliando. Ah, sim, o casamento. Ele cuspiu a palavra com desprezo. Soube disso. Cidade pequena, notícia corre. Você casa com essa aí no desespero? Acha que isso vai te proteger? Não acho. Sei. Mantive a voz firme. Helena é minha esposa. Legalmente diante de Deus, diante da lei. E Lucas é meu enteado. O senhor não tem direito sobre ele. Direito? O coronel deu um passo à frente, invadindo meu espaço. Ele cheirava a cigarro e cachaça. Eu sou o avô do menino. Tenho sangue dele correndo nas minhas veias. Você acha que um papel assinado por um padre corrupto vai mudar isso? Padre Domingos não é corrupto. E sim, o papel muda. Muda tudo. O coronel me encarou por um longo momento. Vi a raiva crescendo nele, fervendo sob a superfície. Você não sabe com quem está mexendo, Mendonça. Sei sim. Tô mexendo com um homem que acha que pode comprar tudo, inclusive gente. Mas tem coisas que dinheiro não compra, coronel, e família é uma delas. Ele deu um passo para trás, a mão indo para o bolso. Meu corpo inteiro ficou tenso, preparado para reagir, mas ele só tirou um maço de cigarros, acendeu um, tragou fundo. Você tem advogado? Perguntou, soltando a fumaça devagar. Tenho. Bom, de Goiânia. Eu também. Vários. E tenho juízes no bolso, delegados, vereadores, prefeitos. Você acha que vai ganhar uma guerra judicial comigo? Não sei, mas vou tentar. E se eu não esperar a justiça? A ameaça era clara. Se eu simplesmente vier aqui uma noite, levar o menino e você nunca mais ver ele de novo? Helena soltou um gemido sufocado. Eu coloquei a mão no ombro dela, firme, reconfortante. Se o senhor fizer isso, disse, cada palavra pesada como chumbo, vai ter que me matar primeiro. E aí o senhor não vai estar lidando com uma viúva sozinha. Vai estar lidando com assassinato, com Polícia Federal, com imprensa. E por mais poderoso que o senhor seja aqui no interior de Goiás, não é poderoso o suficiente para escapar disso. O coronel me estudou. Estava tentando decidir se eu estava blefando ou não. Eu não estava.
Ele jogou o cigarro no chão, pisou para apagar. Essa não acabou, Mendonça, nem de longe. Sei disso. Você vai se arrepender de ter se metido onde não foi chamado. Talvez, mas vou me arrepender mais de não ter feito nada. Ele colocou o chapéu de volta, ajeitou. Desceu os degraus devagar, os jagunços abrindo o caminho. Antes de entrar na Hilux, virou para nós. Cuida bem do meu neto, disse, porque eu ainda vou buscá-lo. E quando eu buscar, ninguém vai me impedir. Entrou na caminhonete e bateu a porta. O motor ligou, a Hilux deu ré e saiu levantando aquela nuvem de poeira de novo. Só quando ela desapareceu na curva da estrada, eu soltei o ar que estava segurando. Helena desabou no meu ombro chorando. Ele vai voltar e vai levar meu filho. Não vai, prometi, abraçando ela com força. Enquanto eu tiver vida, não vai. Mas no fundo, enquanto segurava minha esposa trêmula nos braços, eu me perguntava se seria mesmo capaz de cumprir aquela promessa. E rezei para Deus me dar força, porque ia precisar de muita. Fim do capítulo 7, aguardando sua aprovação para continuar com o capítulo 8, capítulo final. Tentar novamente PE continue e alongue o próximo capítulo 8, o preço da coragem e o peso do recomeço. As semanas que se seguiram à visita do coronel foram tensas. Cada barulho de motor na estrada fazia Helena pular. Cada carro desconhecido que passava perto da fazenda fazia Lucas correr para pegar a espingarda velha do pai que eu tinha deixado ele guardar no quarto. Descarregada, mas ainda assim, um símbolo de proteção que o menino precisava. As meninas dormiam pior, acordando no meio da noite com pesadelos, chamando pela mãe. Eu também não dormia direito. Passava as noites acordado, sentado na varanda com uma espingarda de verdade no colo, carregada, esperando. Esperando o quê? Eu não sabia ao certo. Esperando que a ameaça voltasse, talvez. Ou esperando que ela nunca voltasse. Os dois ao mesmo tempo. Seu Joaquim reforçou as cercas ao redor da casa. Instalamos uma campainha na porteira principal, ligada por um fio até a casa, que tocava quando alguém abria. Comprei 2 cachorros a mais. Pastores alemães jovens, mas já treinados para guarda, que ficavam soltos à noite patrulhando. Transformei minha casa num pequeno fortim e odiava ter que fazer isso. Mas a vida continuava, porque vida é assim. Não para porque a gente tem medo. Lucas se adaptou rápido ao trabalho da fazenda. Acordava antes do sol com Joaquim, ia tirar leite, alimentar o gado, consertar cercas. O menino tinha mãos boas para trabalho, herdadas do pai, e uma vontade de aprender que impressionava. Joaquim me disse numa tarde que Lucas tinha jeito para coisa. Esse menino vai ser um fazendeiro e tanto quando crescer, patrão. Tem o dom. Tomara que tenha a chance de crescer, respondi, e o peso da responsabilidade apertou meu peito de novo. Isabela descobriu a biblioteca que tinha na casa. Centenas de livros velhos que meu avô tinha colecionado ao longo da vida. Ela passava horas ali, sentada no chão com as pernas cruzadas, perdida em histórias de lugares distantes e vidas diferentes. Uma tarde a peguei lendo Grande Sertão Veredas, um calhamaço que eu nunca tinha tido paciência para terminar. Entende o que está lendo? Perguntei. Mais ou menos, ela admitiu. Mas gosto do jeito que as palavras soam. Parece poesia. Seu pai lia para você? Lia. Todo dia antes de dormir. Os olhos dela ficaram brilhantes. Ele dizia que livro era passagem para outro mundo. Que quando a vida estava difícil demais, a gente podia viajar sem sair do lugar. Era um homem sábio. Era. Ela fechou o livro devagar, com cuidado. O Senhor é bom também. Diferente dele, mas bom. Não era pai ainda. Talvez nunca fosse. Mas Senhor, dito com respeito e gratidão, já era mais do que eu esperava. Marina se apegou aos animais. Passava o dia inteiro no quintal, conversando com as galinhas como se elas entendessem, alimentando os porquinhos, escovando o trovão e os pastores alemães novos, que ela insistiu em batizar de Relâmpago e Trovãozinho, porque combinava com a família. Ela ainda chupava o dedo quando estava nervosa, mas ria mais, brincava mais.
Voltava a ser criança. E Helena? Helena era a transformação mais difícil de acompanhar, porque era lenta, quase invisível, mas profunda. No começo, ela se comportava como hóspede. Pedia licença para tudo, agradecia por qualquer coisa, limpava a casa com um desespero de quem precisa provar que merece estar ali. Eu tentava fazê-la parar, dizia que não precisava, mas ela continuava. Era a forma dela de lidar com a culpa. Culpa de estar ali, culpa de ter casado comigo, culpa de ter colocado os filhos nessa situação. Mas aos poucos, muito devagar, ela começou a relaxar. Começou a dar ordens para o Joaquim sem olhar para mim pedindo aprovação primeiro. Começou a reorganizar a cozinha do jeito que fazia mais sentido para ela. Começou a plantar flores no jardim abandonado, dizendo que casa sem flor é casa sem alma. Começou a usar a palavra nós quando falava da fazenda em vez de você. E começou a olhar para mim diferente. Não era amor ainda, eu sabia disso, mas era algo, uma camaradagem, um respeito mútuo, uma parceria que estava nascendo devagar, sem pressa, construída em conversas na varanda depois que as crianças dormiam, em trabalho lado a lado na cozinha, em decisões tomadas juntos sobre a fazenda e as crianças. Uma noite, quase um mês depois do casamento, ela me encontrou na varanda fazendo a vigília de sempre. Sentou ao meu lado em silêncio, trazendo 2 cafés fumegantes. Você não pode ficar acordado toda noite, disse-me entregando uma caneca. Alguém precisa ficar de olho. Os cachorros ficam de olho. E o Joaquim deixou a espingarda carregada na casa dele. Se algo acontecer, ele vai ouvir. E se não ouvir, Rafael, ela suspirou cansada. Você vai ficar doente se continuar assim. Já tá com olheiras enormes. Tá comendo mal, tá emagrecendo. Tô bem? Não tá. Ela pousou a mão sobre a minha. E o toque foi tão inesperado que eu quase deixei o café cair. E eu não posso deixar você se destruir por minha causa. Por causa dos meus erros. Não foram erros, foram escolhas. E eu fiz a minha escolha também. Foi uma escolha muito cara. Valeu cada centavo. Ela apertou minha mão, os olhos brilhando na luz fraca da lua. Obrigada por tudo. Por nos acolher, por nos proteger, por ser você. Não precisa agradecer. Preciso. A voz dela tremeu. Porque você salvou minha vida, Rafael. Não só tirou a gente da estrada, você me deu dignidade de volta. Me deu um lar, me deu esperança. E eu nunca, nunca vou esquecer disso. Ficamos assim, de mãos dadas, olhando a noite. E pela primeira vez em semanas, eu consegui relaxar. Consegui sentir que talvez, só talvez, a gente ia sobreviver a isso. A bomba estourou numa terça-feira. Eu tinha ido até Niquelândia resolver uns assuntos no banco e na loja de ração. Quando voltei, encontrei Helena na varanda, segurando um envelope pardo com as mãos tremendo. O que é isso? Perguntei, descendo da caminhonete. Chegou de manhã, por correio. Ela me entregou, incapaz de falar mais. Abri. Dentro tinha uma notificação judicial. O coronel Geraldo Almeida estava entrando com um processo de guarda de Lucas Araújo Almeida, alegando que a mãe era incapaz de prover o sustento e educação adequados ao menor e que o casamento dela com Rafael Mendonça tinha sido fraudulento, realizado apenas para burlar a lei e impedir o avô de exercer seus direitos legítimos. Li tudo 2 vezes. A raiva fervia no meu peito. Filho da puta! Murmurei. O que a gente faz? Helena estava à beira das lágrimas. Rafael, ele vai ganhar. Ele tem dinheiro, tem advogados, tem juízes no bolso. A gente não tem nada. A gente tem a verdade. Verdade não ganha de dinheiro. Não nesse mundo. Ela estava certa. Mas eu não ia admitir derrota. Vou ligar para o meu advogado. Hoje. Agora. Entrei na casa. Fui direto para o telefone. Disquei o número que tinha decorado. Esperei os sinais. Dr. Augusto Tavares atendeu no 3º toque. Era um advogado de Goiânia, especialista em direito de família, que eu conhecia de uns anos atrás, quando ele tinha me ajudado a resolver umas questões da herança do meu pai.
Homem sério, competente, caro. Expliquei tudo. Ele ouviu em silêncio, só interrompendo para fazer perguntas pontuais. Rafael, disse finalmente, vou ser honesto com você. Esse caso é difícil. O coronel tem influência, tem recursos. E o fato de vocês terem casado tão rápido depois que ela fugiu pode realmente parecer fraudulento para os olhos de um juiz. Mas não foi fraude. A gente se casou para proteger as crianças. Eu sei, mas precisamos provar isso. Precisamos mostrar que o casamento é real, que tem afeto, que não foi só um arranjo jurídico. Como a gente prova isso? Vocês moram juntos? Sim. Dividem quarto? Silêncio. Rafael? Não, admiti. Cada um tem seu quarto. Dr. Augusto suspirou. Isso complica. O coronel pode usar isso contra vocês. Pode alegar que o casamento é só no papel, que não existe intimidade real. Mas ela precisa de tempo. Não posso forçar ela a... Eu sei, e não estou dizendo para forçar. Estou dizendo que isso vai ser usado contra vocês no tribunal. Fechei os olhos, a mão apertando o telefone com força. E qual a saída? Convencer o juiz de que, mesmo sem intimidade física, vocês têm um casamento de verdade. Que há afeto, parceria, compromisso. E precisamos fazer isso rápido, porque a audiência preliminar vai ser em 3 semanas. 3 semanas. Vou fazer o que for preciso. Sei que vai. Vou começar a preparar a defesa. E Rafael, reze, porque vamos precisar de sorte também. Desliguei o telefone e fiquei parado ali no corredor, tentando processar tudo. Helena apareceu atrás de mim. E então, contei. Ela ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. É por minha culpa, disse quando terminei. Porque a gente não... Peguei as mãos dela firme. Não é culpa sua. Você não me deve nada, Helena. Nada. Esse casamento foi ideia minha, lembra? Eu sabia no que estava me metendo. Mas agora o Lucas pode ser tirado de mim por causa disso. Por causa de eu não conseguir ser uma esposa de verdade para você. Você já é uma esposa de verdade, do jeito que importa, do jeito que conta, não para os olhos da lei. Ela tinha razão, e eu não sabia o que responder. Ficamos ali de mãos dadas, em silêncio, sentindo o peso do mundo caindo sobre nossos ombros. As 3 semanas passaram rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Dr. Augusto veio à fazenda 2 vezes, preparando nosso testemunho, nos instruindo sobre o que dizer e o que não dizer no tribunal. Ele entrevistou as crianças também, com cuidado, gentileza, tentando entender a dinâmica da família. Eles te respeitam, disse sobre Lucas. Talvez não te amem ainda como pai, mas respeitam. E as meninas já te veem como protetor, isso é bom. E quanto a mim e Helena, vocês precisam parecer mais próximos no tribunal, segurar as mãos, trocar olhares, mostrar que há conexão. Mas há, defendi, não é amor romântico, mas há conexão. Então mostre isso, porque o coronel vai tentar pintar vocês como estranhos que dormiram sob o mesmo teto por conveniência. No dia da audiência, acordei antes do sol, o estômago embrulhado. Vesti meu melhor terno, um terno azul marinho que eu tinha comprado anos atrás para casamento de um primo e quase nunca usava. Helena vestiu um conjunto social simples que tínhamos comprado especialmente para essa ocasião. Saía até o joelho, blusa branca, sapato baixo. Ela prendeu o cabelo num coque elegante e passou um batom discreto. Parecia uma dama, parecia uma mulher digna, capaz, forte, e era tudo isso e mais. As crianças ficaram com Joaquim. Lucas não queria ir junto, testemunhar a nosso favor, mas o advogado disse que era melhor não, que juízes não gostam de usar crianças como testemunhas em casos de guarda. Cuida da sua mãe, Lucas me disse quando estávamos saindo. Não era pedido, era ordem. Vou cuidar, prometo. A viagem até Goiânia durou 4 horas. Helena passou a maior parte do tempo em silêncio, as mãos cruzadas no colo, os dedos mexendo na aliança que agora tinha sido ajustada e não caía mais. Quando chegamos no fórum, o coronel já estava lá.
de terno caro, rodeado de 3 advogados de ternos ainda mais caros, uma assistente com maleta de couro e aquela aura de poder que dinheiro compra. Ele nos viu e sorriu, um sorriso de quem já tinha ganhado antes mesmo do jogo começar. Dr. Augusto nos guiou para dentro da sala de audiências. Era um ambiente frio, com parede cinza, mesas de madeira escura, uma bandeira do Brasil num canto. O juiz ainda não tinha chegado. Sentamos do lado esquerdo, o coronel e sua comitiva do lado direito. O ar estava tão tenso que eu sentia dificuldade para respirar. Helena tremeu ao meu lado. Peguei a mão dela, entrelaçando nossos dedos. Ela apertou de volta com força. Vai ficar tudo bem, sussurrei. Você não pode prometer isso. Posso e prometo. O juiz entrou. Era um homem de uns 50 anos. Cabelos grisalhos, óculos de aro fino, expressão neutra de quem tinha visto tudo nessa vida. Sentou, bateu o martelo. Caso número 4682, Geraldo Almeida versus Helena Araújo Mendonça e Rafael Mendonça. Questão de guarda do menor, Lucas Araújo Almeida. E assim começou a batalha. O advogado do coronel foi primeiro. Falou por 20 minutos, construindo uma narrativa de uma mãe desesperada que se casou com um estranho só para fugir da responsabilidade de deixar o menino ser criado por uma figura masculina forte. Pintou Helena como fraca, incapaz, emocionalmente instável. Pintou nosso casamento como farsa. Cada palavra era uma facada. Helena chorou em silêncio ao meu lado. Eu segurei a mão dela com mais força, tentando passar alguma força, alguma coragem. Depois foi a vez de Dr. Augusto. Ele se levantou, calmo, confiante, e começou a desconstruir tudo. Apresentou documentos provando que Helena sempre proveu pelo filho. Apresentou testemunhos de vizinhos em Minaçu, dizendo que ela era boa mãe. Apresentou a certidão de casamento, válida, legal, celebrada por um padre respeitado. Apresentou fotos da fazenda, mostrando que as crianças tinham lar, comida, educação, e então me chamou para depor. Subi ao estrado, a mão na Bíblia, jurando dizer a verdade. O advogado do coronel me atacou primeiro. Senhor Mendonça, quanto tempo o senhor conhecia Helena antes de casar com ela? Um dia. Murmúrios na sala. Um dia? E o senhor espera que este tribunal acredite que, em um dia, o senhor se apaixonou e decidiu casar? Não me apaixonei em um dia, corrigi. Me apaixonei pelo que ela representava, coragem, sacrifício, amor de mãe disposta a tudo para proteger os filhos. Isso eu vi em minutos, não em dias. Mas o senhor não a amava quando casou, não do jeito que o senhor está insinuando, mas respeitava, admirava e queria ajudar. Ajudar ou se aproveitar de uma mulher vulnerável? Ajudar. Minha voz saiu firme. E se o senhor tivesse visto ela e as crianças na estrada, sozinhas, com medo, fugindo de um homem poderoso que queria separar uma família, talvez o senhor fizesse o mesmo. Duvido. Ele deu um sorriso cínico. Senhor Mendonça, o senhor divide quarto com sua esposa? O silêncio foi absoluto. Não. Por quê? Porque ela precisa de tempo, precisa de espaço, precisa de segurança emocional antes de intimidade física. E eu respeito isso. Conveniente. Mas me diga, se não há intimidade, se não há amor romântico, se não há consumação, isso ainda é um casamento? É. Olhei direto nos olhos dele. Porque casamento é mais que sexo. É compromisso, é parceria, é estar ali quando o outro precisa. E eu tô ali, todo dia, de todas as formas que importam, doutor. Augusto me fez perguntas depois, mais gentis, me deixando contar sobre como as crianças tinham se adaptado, como Lucas estava aprendendo a trabalhar na fazenda, como Isabela devorava os livros da biblioteca, como Marina tinha voltado a sorrir. E então, chamaram Helena. Ela subiu tremendo, mas com a cabeça erguida. Jurou dizer a verdade. O advogado do coronel foi cruel. Perguntou sobre a morte do marido, sobre a pobreza, sobre o desespero, sobre como ela tinha se vendido para um estranho em troca de proteção. Helena aguentou,
Respondeu cada pergunta com voz trêmula, mas firme. Disse que não tinha se vendido, que tinha escolhido proteger seus filhos da única forma que tinha, que se arrependia de muitas coisas na vida, mas não daquilo. E o senhor ama seu marido? O advogado perguntou, sarcástico. Helena olhou para mim e, pela primeira vez, vi algo novo nos olhos dela. Amo, disse. Não do jeito que amei Paulo. Não do jeito que amor é nos filmes, mas amo do jeito que se ama alguém que te salvou, que te deu dignidade, que trata seus filhos como se fossem dele. Sim, eu amo meu marido e agradeço a Deus todo dia por ter colocado ele no meu caminho. Não era mentira. Dava para ver que não era. E o advogado também viu, porque não insistiu na pergunta. O juiz ouviu tudo, pediu um intervalo, voltou meia hora depois. Bateu o martelo. Após analisar as evidências e ouvir os testemunhos, chego à seguinte conclusão. O casamento entre Helena Araújo e Rafael Mendonça, embora apressado e nascido de circunstâncias incomuns, é legítimo. Há evidências claras de que o lar provido pelo casal é adequado, seguro e amoroso. O menor Lucas Araújo Almeida está sendo bem cuidado, educado e protegido. Portanto, nego o pedido de guarda do Sr. Geraldo Almeida. A guarda permanece com a mãe, Helena Araújo Mendonça. O martelo bateu de novo. E acabou. Helena desabou nos meus braços, chorando. Não de tristeza, de alívio, de vitória, de liberdade. O coronel levantou furioso, os advogados tentando acalmá-lo. Ele me lançou um último olhar de ódio puro, mas tinha perdido. E sabia disso. A viagem de volta para a fazenda foi diferente. Helena chorou metade do caminho, mas eram lágrimas boas. De vez em quando ria, sem motivo, só porque podia, só porque tinha ganhado. Quando chegamos em casa, as crianças correram para abraçar a mãe. Lucas segurou as lágrimas, mas elas vieram mesmo assim. Isabela e Marina se agarraram nas pernas de Helena, gritando de alegria. E então Lucas veio até mim. Estendeu a mão, apertei. Obrigado, disse, por tudo, por cuidar dela, de nós. Não precisa agradecer, é o que família faz. Ele assentiu e pela primeira vez chamou. Pai. Não era Rafael, não era Senhor, era Pai, e meu coração explodiu. Os meses que se seguiram foram de cura. Devagar, a família foi se consolidando. Helena começou a dividir decisões comigo sem medo. As crianças começaram a me chamar para coisas pequenas, ajudar com lição, consertar um brinquedo, contar história antes de dormir. E Helena começou a me olhar diferente. Não como salvador, não como protetor, mas como companheiro, como parceiro, como homem. Numa noite, 3 meses depois do julgamento, ela bateu na porta do meu quarto. Posso entrar? Claro. Ela entrou, fechou a porta atrás de si. Estava de camisola simples, o cabelo solto nos ombros. Eu queria falar uma coisa. Fala. Eu quero tentar. Tentar de verdade. Ser sua esposa, em todos os sentidos. Meu coração disparou. Helena, você não precisa... Eu sei que não preciso, mas eu quero, porque eu acho que me apaixonei por você, de verdade, e não quero mais dormir sozinha. Levantei, fui até ela, segurei o rosto dela entre as mãos. Tem certeza? Tenho. E pela primeira vez, a beijei de verdade. Não um beijo casto na bochecha, mas um beijo de marido e mulher, de amor nascido das cinzas, de esperança construída na dor. E naquela noite, nos tornamos marido e mulher por completo. 2 anos depois, eu estava na varanda, tomando café e olhando o pasto, quando ouvi o choro. Um choro de recém-nascido. Sorri. Helena apareceu na porta, carregando um embrulho pequenininho envolto em manta azul. Ele tá com fome de novo, disse, mas estava sorrindo. Nosso filho, João Rafael. Nascido 7 meses atrás, fruto de um amor que tinha começado como proteção e virado verdade. Peguei ele no colo e ele se acalmou imediatamente. Lucas apareceu atrás da mãe, agora com 15 anos, mais alto que eu, ajudando na fazenda como homem feito. Isabela veio depois, trazendo Marina pela mão.
Minha família. De verdade. Helena encostou a cabeça no meu ombro. Você se arrepende? Perguntou. De ter parado naquela noite? Olhei para ela, para os nossos filhos, para a fazenda, para a vida que tínhamos construído. Nem um segundo. E era verdade, porque às vezes as melhores coisas da vida nascem das piores tempestades. E a tempestade que quase destruiu Helena foi a mesma que me trouxe tudo o que eu sempre quis. Uma família, um lar, um amor. Fim. Epílogo. O coronel Geraldo Almeida morreu 2 anos depois do julgamento. Cirrose hepática, disseram. Bebida demais. Rancor demais. Morreu sozinho, amargo, sem nunca ter feito as pazes com a família que tinha tentado destruir. Lucas foi ao enterro, não para chorar, mas para fechar um ciclo. E quando voltou, me abraçou e disse: obrigado por ser o pai que eu precisava. Não o que o sangue me deu, mas o que o destino trouxe. E eu, com o coração cheio, respondi: o privilégio foi todo meu, filho. Fim.